Fala galera, tudo bem? Semana de data FIFA, como todo mundo já sabe, tem vídeos aqui falando sobre um panorama geral do que essa semana tem de relevante nas eliminatórias pelo mundo todo, e as eliminatórias na Europa começaram. E então, o que a gente pode tirar da quarta-feira, né? Falar sobre... Tem alguns temas interessantes ali que podem ser levantados, aliás, o espaço está aberto aqui para vocês deixarem nos comentários, mas aqui especificamente vou falar um pouco sobre a seleção da Noruega. A Noruega venceu o Gibraltar. Até aí, ok, assim, não é a vitória sobre Gibraltar que vai trazer alguma coisa diferente no sentido de criar expectativas ou não. O que existe é uma expectativa porque a Noruega hoje tem dois jogadores importantes, pensando aí nessa geração mesmo, então, com Odegaard e com Haaland, a Noruega tem protagonistas, em especial pelo que o Haaland tem feito em Champions, inclusive, né? Não só na Bundesliga, pela forma como ele se consolidou como um dos grandes atacantes do futebol mundial nesse momento. Então é natural que exista um olhar para a Noruega pensando, será que esses caras vão conseguir disputar uma Copa do Mundo? Será que a Noruega vai chegar até lá? Eu cheguei a gravar um vídeo na época da repescagem para Euro, né? Na época da classificação para Euro, a Noruega jogou a repescagem, foi eliminada pela Sérvia, e eu fiz um vídeo fazendo um panorama geral e eu falei especificamente sobre esse jogo e sobre como era uma Noruega pobre, como era uma Noruega limitada coletivamente na questão de construção ofensiva. E a Noruega, desde então, muita coisa já mudou, né? Mas a Noruega mudou de técnico. Então o Lars Lagerbäck era o treinador da Noruega e é um treinador de uma carreira sólida, como treinador de seleções, né, da Suécia, fez história com a Islândia, por exemplo, e é um treinador pragmático, competente dentro do que se propõe a fazer, só que no momento atual da Noruega parecia já não ser mais o bastante. Essa Noruega parece pedir ideias um pouco diferentes, talvez mais ousadas até, para tentar extrair o que alguns jogadores desse grupo podem oferecer. Não estou falando que a Noruega é candidata a título de alguma coisa, não é esse o ponto não. A questão aqui é, a Noruega consegue chegar às principais competições? Eu acredito que para Euro, a Noruega poderia ter se classificado, poderia ter time para isso inclusive, mas não conseguiu. Para a Copa, será que dá? E aí a gente entra no aspecto anterior à questão estratégica da Noruega diante de Gibraltar. Essa primeira questão tem a ver com o grupo. Né? Nas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2022 são 10 grupos. O primeiro colocado de cada grupo se classifica diretamente para a Copa. O segundo colocado de cada grupo vai para a repescagem. Então vão ser os 10 segundos colocados, mais dois times que virão da repescagem via Nations League. Daí tem 12, esses 12 vão ser divididos em 3 chaves diferentes e saem as 3 vagas finais da Europa. A Europa vai ter 13 representantes na Copa do Mundo, então 10 são os campeões dos grupos das eliminatórias, 3 vêm da repescagem, que engloba aí os segundos colocados. O grupo da Noruega é o grupo que tem a Holanda como cabeça de chave, e aí pode surgir uma brecha. Por quê? A Holanda passa por um momento de grande interrogação. Aliás, isso não é uma novidade. A Holanda é uma seleção de altos e baixos, se a gente for olhar momentos marcantes, momentos importantes, Copa do Mundo de 2010, Copa do Mundo de 2014, mas no meio disso tudo uma montanha russa, né? E se a gente for pensar no salto positivo que a Holanda deu, foi até inesperado, mais rápido do que se imaginava com o Ronald Koeman no comando, só que ele saiu, ele foi para o Barcelona. E a Holanda teve um trabalho interrompido. E mais do que isso, ficava a dúvida, será que esse time vai continuar evoluindo, vai continuar se desenvolvendo? Aí vem uma escolha que também é discutível, que é a escolha do Frank de Boer, que é um treinador que até agora não convenceu, não correspondeu às expectativas desde que saiu do futebol holandês de clubes, né? Desde que saiu do Ajax, ele não conseguiu ter bons trabalhos, não conseguiu atingir as expectativas. Então foi uma escolha também questionável, perigosa até de certa maneira, para a seleção da Holanda. Então agora a Holanda estreou com derrota para a Turquia. Não é um resultado anormal, se a gente for pensar. A Turquia é um adversário perigoso e que vai brigar dentro desse grupo. Em tese, são essas as seleções que podem brigar. Teoricamente, a Turquia para tentar incomodar a Holanda, mas por que não a Noruega tentando correr por fora se a Holanda abrir essa brecha? Eu acho que aí é que está o ponto. Aí é que pode, quem sabe, surgir uma oportunidade para a Noruega tentar brigar por vaga na Copa de 2022. Mas aí vai ser importante a Noruega mostrar força por si só, porque não adianta contar com o enfraquecimento de uma Holanda instável, de uma Holanda imprevisível, uma Turquia que também não é ainda uma seleção confiável, embora tenha bom time, tenha bons jogadores,
mas a Noruega vai precisar fazer a parte dela. E aí quando a gente olha para o jogo contra Gibraltar, foi muito interessante porque é claro que um jogo desse, assim, o jogo teve mais de 80% de posse de bola da seleção da Noruega o tempo inteiro. O jogo terminou com 29-1 em finalizações para a Noruega. O primeiro tempo termina 20-0 em finalizações e 84% de posse de bola para a Noruega. Então é claro que é um jogo de ataque contra a defesa. E é claro que é um adversário que tira muito o parâmetro para uma avaliação de nível de exigência. Então não é o caso da gente olhar e falar: Noruega passou por cima de Gibraltar. Tá aí uma demonstração de força. Então não é esse o ponto aqui. O meu ponto é estratégico. É no sentido tático da coisa. A Noruega, que vinha sendo uma seleção que, embora tenha conseguido resultados, se a gente for olhar em 2020 mesmo, chegou a golear, por exemplo, a Romênia, um resultado expressivo. Mas se a gente for pegar o jogo mais importante desse ano, que foi ali contra a Sérvia, por exemplo, quando faltou repertório e tudo, a gente olhava para uma Noruega que se complicava quando precisava atacar. E contra Gibraltar, por mais que a gente deva relativizar o nível do adversário e o nível de competitividade exigida dentro de uma partida como essa, uma coisa você tem certeza: você vai precisar atacar. E você vai precisar ocupar o campo de ataque. E você vai precisar mostrar ou não mecanismos de ataque. E a gente viu uma Noruega ultra ofensiva. De novo, é muito cedo para querer dizer se essa Noruega ultra ofensiva vai ser a Noruega do Ståle Solbakken, que acabou de estrear, fez a estreia justamente contra a seleção de Gibraltar. Não sendo parâmetro, é natural que a gente veja um time mais equilibrado, mais preocupado também em se defender em outros jogos. Vem pedreira pela frente, a Noruega vai ter confronto direto contra a Turquia, e é um jogo importantíssimo para a gente tentar tirar aí sim um termômetro. Como vai tentar jogar essa Noruega? Mais até do que se vai jogar bem ou mal. Porque jogar bem ou mal aí nesse momento, eu acho que vai ser secundário dentro de um time que está começando um processo. Por mais que a gente saiba que vai ser um processo de eliminatória todo no ano de 2021. Todos os jogos das eliminatórias europeias dessa primeira fase vão ser realizados em 2021. São 10 rodadas. Então vai ser tudo atropelado. 3 jogos nessa data FIFA, 3 jogos na próxima data FIFA. Então vai ser corrido. Mas o que a gente viu da Noruega diante de Gibraltar? Uma formação um pouco diferente, saindo do 4-4-2 mais tradicional que o Lars Lagerbäck utilizava. Então o Ståle Solbakken muda um pouco essa composição. Então a defesa teve Lod e Strandberg formando uma dupla que é muito curiosa, até porque na maior parte do tempo ficavam os zagueiros e o resto do time estava todo na entrada da área. Então os zagueiros, muita liberdade para os dois laterais, o Melin como o lateral pelo lado esquerdo e o Svensson, Jonas Svensson, muito participativo na construção das jogadas pelo corredor direito, se mandando por ali. Então laterais que se projetaram bastante, que chegaram à linha de fundo, que tentaram construir principalmente pela direita bastante a partir disso. Mitchell como um jogador importante na distribuição, como esse primeiro volante, o jogador centralizado à frente da defesa. Mitchell, jogador do AZ, joga a Eredivisie, é uma peça importante. É bom lembrar, a Noruega não tem, até porque os jogadores estão se recuperando de lesão já desde o início do ano, desde a virada do ano, né? El Abdelawi, que pode ser uma opção para essa seleção. Outro, Sander Berg, também pode ser opção como titular nesse centro do campo. El Abdelawi fazendo a lateral, é um lateral pelo lado direito. O Sander Berg um meio campista. Então são peças que podem entrar dentro desse time. Assim como Joshua King também foi opção no ataque e não como titular. Porque a Noruega hoje tem uma dupla de ataque interessante, né? Com o Haaland e com o Sørloth, que é atacante do Leipzig. E são dois atacantes de porte físico, mas que não necessariamente são aqueles caras sem mobilidade. Então são jogadores que podem circular pelo ataque, que podem usar força. O Haaland com uma explosão impressionante. O Sørloth não tem essa explosão toda, não tem essa velocidade, essa arrancada, mas é um jogador que também sabe cair pelos lados do ataque. Então é uma dupla de ataque que pode se complementar em alguns momentos. E, inclusive, ter o Haaland pode naturalmente transformar a Noruega numa seleção capaz de contra-atacar. Porque se tiver campo aberto para correr com o Haaland, vai ser um ponto forte. Mas e se não tiver? E é exatamente o cenário diante de Gibraltar. E aí a gente viu os laterais se projetando, o Mitchell à frente da dupla de defesa e um trio de meio-campistas. Com o Odegaard à direita, participando da saída de bola muitas vezes, então era quem mais recuava para se aproximar do Mitchell na saída de bola, mas podendo se projetar para ser o cara do drible, do passe diferente, da enfiada de bola, das parcerias pelo lado direito com as subidas do Svensson. E aí, o Thorstvedt como esse meia de chegada mais avançado, se a gente entender como uma espécie de um losango esse meio campo da Noruega, o Thorstvedt como esse jogador que encosta na dupla de ataque, mas que em alguns momentos vira um outro meia, às vezes até à frente do Odegaard, nos momentos em que o Odegaard recua. E pelo lado esquerdo é o Elyounoussi,
Então, todos os meias centralizando, são 4 jogadores na faixa central, basicamente. O Yunus poderia jogar aberto, mas não foi o caso, abriu o corredor, liberava o corredor para o Melling subir por lá, e 2 atacantes, ou seja, muita gente ocupando essa faixa ali central na entrada da área. E a gente viu boas jogadas, foi um bombardeio da Noruega. De novo, a gente relativiza a fragilidade do adversário, não tem como fugir disso. Mas a Noruega criou e algumas jogadas bem trabalhadas. É até curioso porque o primeiro gol nasce de um escanteio, então nasce da bola parada, a bola parada descomplicando, e olha que já era ali, já tinha mais de 40 minutos de jogo e a Noruega não tinha conseguido abrir o placar ainda diante de Gibraltar, o que pode ser um alerta, pode ser algo importante. Ou nem tanto, se a gente pensar pelo volume de chances criadas. A Noruega tinha construído boas jogadas ofensivamente. Então é um desenho diferente. É uma Noruega que pode ter sido só por ser contra Gibraltar, pode ter sido só porque o jogo pediu isso e o adversário era muito frágil, mas a gente viu uma Noruega mais disposta a criar e mais capaz de gerar chances no ataque. E isso pode ser o princípio de uma mudança. Vamos ver, é início do trabalho do Ståle Solbakken. A gente tem mais 2 rodadas aí de eliminatórias europeias ainda nessa data FIFA. O confronto contra a Turquia é muito relevante, vai ser importante para a gente ficar de olho se essa Noruega vai se mostrar um candidato real ou não, ou se vai ser uma seleção realmente para ter seus brilhos pela capacidade individual dos seus principais jogadores, mas sem regularidade para chegar a uma disputa de fato por vaga na Copa do Mundo. Acho que dá para imaginar, se a Holanda realmente abrir brecha, cair de produção e começar a preocupar, a Noruega pode se beneficiar disso. Detalhe importante, o Odegaard saiu machucado, mas depois na entrevista o Ståle Solbakken falou que não é grave, então já deve contar com ele para o próximo jogo. Seria uma perda muito grande não contar com o Odegaard para essa sequência das próximas 2 rodadas. Enfim, é isso, tem outras seleções que pretendo falar aqui, inclusive as mais alternativas, o espaço fica aberto para vocês. Tem seleções que são legais de abordar, Finlândia, por exemplo, é uma que merece um olhar especial, a Sérvia mudando de treinador também é outra que se enquadra nesse perfil, tem material humano, mas geralmente fica devendo, bola. Vamos ver agora. Estreou bem, mas podem ser seleções aí, o espaço está aberto, sugiram aqui embaixo. Um abraço, até a próxima.